Repita assim comigo, aonde houver. Aonde houver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reunido no meu nome. Reunido no meu No nome. nome de Jesus. No nome de Jesus. Disse Jesus. Disse Jesus. Estarei lá presente. Estarei lá presente. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Irmãos, essa palavra a respeito do perdão é muito séria, né? Se a gente soubesse essas consequências, né, da falta de perdão, não somente de não perdoar, mas as consequências do que é, a Bíblia diz que, né, a falta de perdão, ela interfere na sua oração, ela bloqueia, trava a sua oração. Jesus mesmo diz que Ele não responde enquanto nós não perdoarmos. A oferta que a gente traz diante do Senhor, como é sério o perdão, até a própria oferta nossa, entregue no altar, o pastor pode aceitar, mas Deus não aceita se não houver perdão. Ele recusa a tua oferta. Você pode dar para o pastor, você pode dar para a igreja, mas se você quer viver a resposta da tua oferta, que é Deus quem responde, né? Ele só responde quando você perdoa. Para você ver a seriedade, né, do que é a falta do perdão, né? Do que é a falta do perdão. Mas às vezes você diz, pastor, isso é muito difícil e complexo, muito complicado, irmão. Tudo nas coisas da nossa vida às vezes é muito complexo e complicado. Agora, o que a gente deixa de entender e compreender, que pensa que essas coisas nós vamos resolver sozinhos, entendeu? Quando você diz eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso, né, tenho dificuldade de liberar isso me machucou muito, isso aí foi muito sério comigo, irmão, peça ajuda. Nós vamos falar isso hoje. Peça ajuda. Existe uma pessoa tão extraordinária que Jesus enviou para nós, para nos acompanhar todos os dias da nossa vida, para nos acompanhar, para nos auxiliar, para nos governar, para nos direcionar, para nos aconselhar, para nos orientar, para nos fortalecer, para, como é que se diz, para nos ajudar a perdoar, a liberar este perdão, né? a fazer você, a te ajudar você, é um grande parceiro, entendeu? Para te levar, entendeu? A cumprir a palavra de Deus, a você a viver a tua fé com excelência, a você a viver a tua vida cristã por excelência, porque sozinho, sem Ele, sem a pessoa do Espírito Santo, você não vai chegar a lugar nenhum. Você vai ser mais um religioso na face da terra, mais uma igreja, né? Eu digo uma igreja religiosa, sem conteúdo. Como disse Paulo, a minha palavra, a palavra a qual eu prego a vós, não são palavras persuasivas, não são palavras vazias, não são letras. Ela é demonstrada no poder de Deus, no Espírito, na pessoa do Espírito Santo, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode ser um homem ou uma mulher dotada de Bíblia, uma teóloga, né? Ter um mestrado em teologia, um bacharel em teologia, nada muda. O conhecimento sem a pessoa, sem um conhecedor ter consciência do que ele depende, precisa do Espírito Santo, para que aquela teologia que ele carrega, para aquele conhecimento que ele carregue, seja vivo na vida dele e na vida das pessoas a qual ele prega o Evangelho, a qual ele fala de Jesus, seja vivo. Não tem vida. Até Deus, quando foi criar algo, Ele chamou a parceria do Espírito Santo. Deus não
fez nada, não criou nada, não formou nada, não deu vida a nada, sem a pessoa do Espírito Santo. Você sabia disso? Ele não fez nada, por isso que a Bíblia diz que eu fiz tudo, é como Jesus, ele disse na questão espiritual, eu fiz tudo por ele, para ele, todas as coisas. Mas em questão de obra, Deus não fez nada, sem a pessoa do Espírito Santo. Não fez nada. Então nós precisamos, então até a questão do perdão, você precisa compreender, nós vamos entrar muitas vezes nessa área, para que a gente entenda, a gente tome conhecimento, e através do conhecimento, a gente haja através do conhecimento. Por isso que o pastor Hélio tem nos orientado muito a respeito do orar a palavra. É isso, a vida de oração, orando a palavra, ela te faz o quê? Ela aviva o teu conhecimento e te coloca na condição do que você tem orado, daquela palavra. Se é uma palavra de prosperidade que você está orando a Deus, Ele vai te colocar na condição de prosperidade. Você vai orando a palavra, e a palavra é o quê? Ela é viva e eficaz. Para edificar, como diz lá em Timóteo, ela é apta para quê? Para aconselhar, para edificar, para instruir, para doutrinar e para vivificar. Então é muito importante que a gente aprenda essas coisas e use no nosso dia. Não fique só no aprendizado. Não fique só no conhecimento, senão não vai valer nada a tua vida em Cristo Jesus. Não vai valer nada a tua vida cristã, a tua vida de fé, a tua vida de vir à igreja. Vai ser um sacrifício de todo. Você não vai aprender, não vai mudar a tua vida. E o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho não é conhecimento, você adquirir conhecimento e ser uma pessoa doutrinada, uma pessoa formada, uma pessoa bem, como é que se diz, com bastante entendimento e sabedoria de Bíblia e acabou. Não, o Evangelho é o poder de Deus, ele veio para transformar. Jesus não veio só para salvar a tua vida e te levar para o céu. Aliás, que para você entrar no céu, você precisa passar pelo processo da transformação. Então o Evangelho, a palavra de Deus, ela veio trazer uma transformação de vida, uma mudança de vida. Se você não está vivendo essa mudança na tua vida, algo está de errado. É preciso parar no meio do caminho e saber o que está acontecendo, o porquê que Deus está fazendo, através do Evangelho, através da igreja, através da sua palavra, está transformando tantas pessoas e não está acontecendo. Então nós precisamos criar essa relação com Deus. É um Deus de amor, é uma relação de pai para filho. Ele quer que na oração você se sinta, não somente está ali orando, mas que você se sinta que você está sentado de frente com Ele, e Ele está ali te ouvindo, está ali te observando, está ali olhando, examinando você, está ali verdadeiramente querendo resolver a causa, querendo te aconselhar, querendo te orientar, querendo te conduzir pelo caminho correto e certo, querendo que você viva aquilo que você está buscando nele, que é bom, que é agradável, que é perfeito, que você viva. Essa é a vontade de Deus. Mas através do quê? Como isso? Relacionamento. Como eu posso conhecer a Deus? Como é que você pode conhecer uma pessoa? Eu conhecer o irmão aqui só de vir à igreja, eu vou conhecer a vida dele básica, superficial. Não é assim? Eu vou conhecer uma vida diária dele, uma coisa superficial, aquela coisa de maquiagem por cima, básica da vida dele. Mas no momento que eu começar a conviver com o irmão, na hora que a gente começa a criar uma amizade, quando a gente começa a criar uma relação de amizade, essa relação ela vai trazendo o quê? Mais intimidade,
né? Você vai conhecendo mais o irmão, conhecendo as cores que o irmão gosta, conhecendo os desejos que o irmão tem, os sonhos que o irmão tem. Você começa a entrar no quê? Nessa relação você começa a entrar na intimidade da pessoa, e ela começa a entrar na sua intimidade. É um relacionamento. E você começa a descobrir quantos irmãos tem, quem ele é, se ele é certo, se ele é errado, se ele é honesto, se ele é desonesto, se ele é verdadeiro, se ele é falso, se ele é boa pessoa, se ele é ruim pessoa. Por quê? Porque a relação plena, comunhão plena, te faz você conhecer a pessoa na profundidade, a natureza real dela, a vida dela real. E não tem para onde ela correr. Ela abre a porta, não é assim? Ela abre a porta para você sentar no sofá, como visita, não é assim? Mas depois de uma boa amizade, você está onde? Abrindo a geladeira. Irmão, o que tem para comer aí? Irmão, eu vou vir aqui para assistir televisão, não. Hoje eu vim para ficar com você, a gente fazer um churrasco e dormir. Passar o dia com você. Né? Se é um bom irmão, não é assim? Uma boa pessoa, o que você faz? É um prazer te ter. Fica. Olha, não tem muita coisa não, mas a gente divide, não é assim? Olha, minha cama não é daquela não que você está acostumado a box na sua casa, não, mas dá para você ficar com sua esposa, com seus filhos aqui. Fica aqui, você é bem-vindo, você é uma pessoa querida, você é uma pessoa amada. Não é assim? A gente temos gratidão de receber as pessoas boas. Não é assim? Amém. Então, como é que se diz? Essa é a vida de comunhão, esse é o propósito do Espírito Santo em nossa vida. Vamos lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1. Amém? Amém. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. E Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. Ó, Deus precisou de quem? Da pessoa do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo estava? A Bíblia diz que ele estava se movendo sobre as águas. Você sabe o que é as águas? As águas, ela tem o quê? Ela mata a sede. Ele não estava em outro lugar. Ele podia estar entre o universo, né? Poderia estar se movendo sobre o universo. Ele poderia estar, como é que se diz, na floresta, se movendo pela floresta. Ele poderia estar se movendo sobre a terra, né? Sobre uma terra. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele estava se movendo sobre as águas. Por quê? Porque as águas, ela tem o significado, o simbolismo a respeito da palavra. As águas significa alimento, ela te alimenta, ela mata a tua sede. As águas, ela te lava, e as águas, ela tem um processo que nós chamamos de vida. Então ali o Espírito Santo estava ali, ó, se movimentando, né? Ali, ó, se movimentando sobre, e a Bíblia diz também que as águas, que a palavra, ela lava a nossa vida, não é assim? A palavra de Deus lava. Então o Espírito Santo estava ali, ó, se movimentando, esperando uma ordem, uma palavra de Deus para que ele pudesse criar, porque nada o Espírito Santo faz se não for através da palavra. Tudo que onde o Espírito Santo age tem a palavra, foi uma palavra ordenada, foi uma palavra, como é que se diz, ministrada, foi uma palavra profética, foi uma palavra, e através da palavra ele cria e forma todas as coisas.
A Bíblia diz aqui que a terra era vazia, sem forma. Vivia numa profunda trevas e escuridão. E quando Deus disse, haja luz, o Espírito Santo foi lá, se envolveu e criou a luz, separou a luz, a escuridão. O dia simbolizando o dia da noite. Foi assim que o dia e a noite foi criado. Hoje existe dia e noite porque foi criado pela palavra de Deus. Lembre-se disso. Estou vivendo esse dia, Deus criou ele. Estou vivendo essa noite, foi Deus que criou a noite por um propósito. Então você pode ver que Deus não fez nada sem a pessoa do Espírito Santo. E a gente vê na história da palavra de Deus, eu não vou entrar muito na profundidade da palavra, mas a gente podemos estudar muito a esse respeito, que os profetas, né, Deus atuava através do Espírito, nada ele fazia, nada mais os profetas agiam, os homens de Deus, as mulheres de Deus agiam, sem uma ação do Espírito Santo, só que era diferente. Né? O Espírito Santo no Velho Testamento, na Velha Aliança, ele fazia o quê? Ele vinha, dava o recado, ou realizava o que tinha que realizar, né? Cumpria o que tinha que cumprir e voltava para o Senhor. Era algo específico, ele atuava dentro de algo específico, dentro de um propósito específico, dentro de uma promessa, dentro de um querer, de uma vontade de Deus, de um falar, de um orientar, de um instruir, de um agir, de fazer milagres, maravilhas, vinha e voltava, cumpria aquilo e voltava. Ele não vivia com o homem, ele não habitava entre os homens, ele não fazia morada entre os homens. E essa é a diferença agora. No Novo Testamento, quando Jesus ele é crucificado, quando Jesus é enviado, quando Jesus vem com uma promessa de Deus, muda a situação do agir do Espírito Santo. Agora Jesus vem como promessa, ele morre, passa pelo todo o processo da morte, do sofrimento, da dor, da morte, da ressurreição, e agora em Jesus, como a Bíblia diz, da nova aliança, vem agora o quê? Um agir do Espírito. Agora o Espírito não é mais aquele que vem, faz e vai embora. Jesus agora dá uma palavra que agora não. Vamos lá em João para você poder entender. Lá em João capítulo 14. João 14. O porquê que eu estou falando isso, meu amado irmão, sobre a pessoa do Espírito Santo? É isso, é que você tem uma excelente pessoa que habita em você e você não está sabendo muitas vezes se relacionar com essa pessoa. Talvez falta, ou falta conhecimento, ou falta crença, que você precisa crer. É uma relação de um homem natural com uma pessoa espiritual, um espírito que veio habitar no seu corpo. Aleluia. E outra, ele é uma pessoa, ele é um espírito, mas ele é uma pessoa que não tem corpo físico, mas ele é uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa de Deus, não a terceira por ser terceiro lugar, viu, irmão? Não tem nada a ver com isso. Ele é a terceira pessoa dentro do propósito de obra, né? Do propósito de Deus, dos planos de Deus, da ação de Deus. Ele é a terceira pessoa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Criador do céu e da terra, Jesus, né? Como é que se diz? Salvador, libertador do pecado, a obra da remissão, da restauração do homem, e o Espírito Santo, o que? O agente que veio para nos ensinar, nos instruir, nos consolar, nos orientar, nos fortalecer e fazer muitas e muitas coisas. A igreja muitas vezes, amados irmãos, perdeu uma época, muito tempo, quando ela ignorou a doutrina e a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus.
Vamos lá, João 14. Desculpa, irmã. João 15. Não, isso mesmo. João 14. Versículo 15. Amém? João 14, e depois nós vamos também lá em João 15, que também fala a respeito, para a gente poder entender até um pouquinho melhor. Porque cada um aqui, em cada capítulo aqui, João fala de uma forma, de uma maneira a respeito da pessoa do Espírito Santo. Se vocês me amam, versículo 15, 14 e 15, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador. Em outra linguagem está escrito Consolador. Em outra linguagem está escrito Ajudador. Em outra linguagem tem linguagem que está escrito Companheiro. Te dará um companheiro, um parceiro, né? Um encorajador, que nunca os deixará. Aí vai lá no versículo 17. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não ouve e não o conhece. Mas vocês conhecem, pois Ele habita com vocês, e agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, e em breve o mundo não me verá, mas vocês me verão, porque eu vivo, e vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Isso aqui foi quando Jesus reuniu os discípulos. Antes dele morrer, os soldados já tinham visitado ele já sabia a respeito da sua morte, ele já sabia que faltava poucas horas para ele morrer, para que os soldados viessem, catassem ele, levassem ele e ele morresse, fosse morto, assassinado ali. Então, antes disso, ele reúne os discípulos, ele chama todos os discípulos e diz: olha, deixa eu contar algo para vocês, deixa eu preparar a vida de vocês. Eu sei que a nossa convivência foi excelente, foi ótima. Vocês viram eu fazer milagre, maravilha, prodígios, né? Nós sempre estávamos sempre juntos, ceávamos juntos, estávamos juntos, comíamos juntos, né? Caminhávamos juntos, fazíamos tudo junto. Mas eu tenho uma palavra para vocês e eu preciso revelar a vocês. Olha, eu estou próximo, eu estou perto de ir para o Pai. Jesus estava falando da sua própria morte. Eu estou próximo, eu estou perto de ir para o Pai. Mas antes disso eu vou pedir ao Pai. O Pai vai enviar o Consolador, o Ajudador, o Companheiro, o Parceiro. Ele vai enviar a vocês. Eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Olha a preocupação do Senhor. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não andarão neste mundo sozinhos. Vocês não vão viver sozinhos. Eu estarei com vocês até a consumação do século, até o final de tudo. Eu vou enviar a pessoa do Espírito Santo da parte do Pai.
E Ele vai ser o seu ajudador. É Ele quem vai ajudar vocês em toda essa caminhada, em toda guerra, em todo confronto, em todo desânimo, na alegria, na tristeza. É uma aliança, irmão. É na alegria, na tristeza, é na dor, é em todo tempo. Ele estará com vocês. Glória a Deus. Vocês não serão um povo órfão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Então nós temos uma pessoa exemplar, uma pessoa de excelência, que tem todo o conhecimento, que ele é também, como é que se diz, onipresente, onisciente, onipotente, igual o Pai, tem todo o conhecimento, tem tudo o que você precisa. Ele é a pessoa certa que o Senhor enviou para te ajudar. Você não está sozinho. Glória a Deus. A maior estratégia de Satanás é justamente por causa disso. A maior estratégia do diabo é isso: é fazer do homem, do ser humano, da mulher, o ser humano ele se sentir sozinho. Porque é um problema, irmão. Você se sentir em uma batalha, em uma guerra, nessa vida, em qualquer circunstância da tua vida, você se sentir sozinho, como é que você se sente? Desamparado. Você se sente desamparado, você se sente rejeitado, você se sente um homem, uma mulher solitária, como ninguém tivesse preocupado. Como ninguém tivesse preocupado com a tua vida. E isso é terrível. Por isso que a solidão é a maior armadilha do diabo, para te isolar. Quantas pessoas dizem: eu nasci para sofrer, eu estou sozinho nessa vida, não tem ninguém por mim, pastor. Se eu não fizer, ninguém faz. Por isso que a situação com a minha vida é muito difícil, complicado sozinha. Mas, irmãos, eu me sentia assim, mesmo convertido ainda na minha caminhada, eu me sentia muitas vezes assim. Parecia que eu estava caminhando sozinho. Um monte de irmão ao meu redor, a igreja comigo ali, muitas vezes na minha caminhada cristã, parecia que eu estava caminhando sozinho. Mas quando eu ouvi uma pregação, de um homem de Deus, falando a pessoa do Espírito Santo, e como o Espírito Santo operava em nossa vida, agia na nossa vida, conforme a palavra de Deus dizia, era falta de conhecimento. Quando eu vi a maneira simples, tão simples que aquele homem pregou, e tão profunda, eu nunca mais, meu amado irmãos, fui mais ou menos. Nunca mais busquei, pensei na questão de estar sozinho e que não tinha ninguém por mim, não. Eu sempre coloquei a minha cabeça na pessoa do Espírito Santo. Tu estás comigo, é tu quem vai me ajudar nesse momento. E se tu queres que um homem ajude, tu vai enviar um homem. Tu vai enviar pessoas que façam parte desse processo de luta, desse processo de dor, desse processo de vitória, desse processo de conquista. Se as pessoas têm que fazer parte, o Senhor, Espírito Santo, tu vai enviar as pessoas certas e corretas para fazer parte desse processo. Tanto na minha batalha, como também nas minhas conquistas, tu vai colocar as pessoas certas. E eu aprendi através dessa ministração. E Deus mandou para mim um livro muito abençoado na época, que chamava-se Bom Dia Espírito Santo. Eu catei aquele livro, depois um outro livro que chamava, como é que se diz, O Espírito Santo Parceiro, Companheiro Espírito Santo, que é do falecido homem de Deus, de um grande ministro, David Ponyongshu, um coreano da Coreia do Sul, né? Uma das maiores igrejas do mundo. E eu queria saber, quando eu peguei o livro daquele homem, eu disse: Deus, como?
as coisas acontecem na vida desse homem. E Deus permitiu, eu queria saber a respeito, porque eu fiquei sabendo a respeito da história dele, da vida dele pessoal, da vida dele como um pastor. E quando aquele livro veio, esclareceu, porque ele colocava a pessoa do Espírito Santo muito simples. Colocava a pessoa do Espírito Santo como um amigo, um grande companheiro, como um irmão do meu lado. Como meu grande ajudador, aquele que torcia por mim. Essa é a pessoa do Espírito Santo na tua vida, irmão. Um grande amigo, um grande parceiro, que torce por você, que quer que a sua vida dê certo conforme a palavra de Deus. Não dê certo conforme o mundo, não. Que dê certo conforme a palavra de Deus, para a qual você foi chamado em Cristo Jesus. Como o pastor Hélio, nesse capítulo que o pastor Hélio leu em Colossenses capítulo 3, se você vai lá no primeiro versículo, lá está falando, olha irmão, coloca o teu foco, fixe os teus olhos em Cristo, fixe os teus olhos no alto, busque as coisas do alto, porque as coisas deste mundo são passageiras, são corruptíveis. Não se compara com as coisas celestiais, com o que o Espírito Santo quer te revelar, quer fazer em você e através de você. É algo extraordinário. É algo extraordinário, irmão. Foi assim que a igreja revolucionou e chegou até nós hoje. Foi por causa dessa pessoa maravilhosa. Essa pessoa chamada Espírito Santo. Como companheiro das obras, não como Redentor. O Redentor é Cristo, Salvador é Jesus, mas o autor da obra é a pessoa do Espírito Santo. Aleluia. Capítulo 15 de João. Aleluia. Santo Senhor, glória a Deus. Versículo 5, é aquela mesma palavra, diz assim: agora porém vou para aquele que me enviou, disse Jesus, e nenhum de vocês me pergunta para onde eu vou. Em vez disso, entristece-se por causa do que eu lhe disse, mas a verdade é melhor para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o encorajador não virá. E se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Certo? Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o meu Pai e não me verão. Mas do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Ele está falando aí 3 processos, 3 situações. Eu vou, porque até o pecado as pessoas às vezes se vangloriam, né? Hoje eu sou cristão porque eu quis ser cristão. Hoje eu sou cristão, hoje eu vim para Cristo porque eu quis vir para Cristo. Hoje eu me arrependi do pecado porque eu quis me arrepender do pecado. Porque eu desejei me arrepender do pecado. Não, irmão. Antes de você tomar qualquer atitude, o Espírito Santo agiu na sua vida. Ele te convenceu do pecado. Ele te revelou as consequências do pecado. Foi Ele que te convenceu do pecado. Foi Ele que te convenceu da justiça, mostrando de quem é Jesus hoje na tua vida, quem é Deus hoje na sua vida, o que é a palavra de Deus hoje na tua vida, o juízo. Do que? Qual foi o juízo? De mostrar que o teu inimigo está condenado, está vencido. Por isso que Jesus disse lá em Filipenses, né?
4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo. Ele está com você lá no capítulo 15, aqui também. Acho que deixa eu ver aqui no capítulo 16. Ele diz aqui, lá no versículo 12, capítulo 16, versículo 12 diz: há tantas coisas que ainda eu quero lhe dizer, mas vocês não poderão suportar agora. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, e não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhe contará tudo do que receber de mim, e tudo que permanece, e tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo. Ali, o Espírito lhe contará tudo que receber de mim. Então quer dizer, ele revela, ele não vai deixar você em nenhuma mentira, ele não vai deixar você se envolver com nenhuma mentira. Ele veio para te guiar e revelar toda a verdade. Ele veio para te ajudar a você compreender e te revelar toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Não vai te deixar você confundido e nem envergonhado. Então, irmão, pense desse jeito. Foi o que eu fiz na época. Quando eu comecei a meditar naquele livro, eu falei: não é possível que o Espírito Santo faz uma coisa, se preocupa com uma coisa tão simples assim dessa pessoa. Porque aquele homem colocou uma situação tão simples, tão dia a dia, tão diária, né? Tão natural conforme o nosso relacionamento, que foi magnífico. Coisas muito simples. Muitas vezes em atitude, muitas vezes em forma de pensar. Quando ele estava pensando errado alguma coisa, o Espírito Santo disse para ele: opa, esse pensamento aí não é meu não, vigia. Quando ele precisou tomar uma atitude, agir, fazer alguma coisa, o próprio Jesus, os próprios apóstolos disseram para Jesus. Depois você vai ver a palavra de Deus a respeito dessa pessoa do Espírito Santo, você vai dizer, os próprios apóstolos disseram: Jesus, eu não sei fazer nada sem ti. A gente não consegue fazer nada sem a pessoa do Espírito Santo. Isso é o maior engano. Por isso que o diabo muitas vezes tenta esconder a respeito da doutrina do Espírito Santo da igreja, ocultar. Não sabe da importância ou valor, porque nada nós conseguimos sem a pessoa. Ele é teu companheiro, ele é o teu conselheiro. E a gente via ali em quantas maneiras no relacionamento. Eu comecei a olhar e falei: não é possível que é tão simples assim. A igreja coloca a pessoa do Espírito Santo de uma coisa tão formal. Parece que é uma coisa que eu tenho que, como é que se diz, ser formal também. Ser aquela pessoa religiosa. Eu não habito porque eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que fazer aquilo, irmão. Não. É uma relação muito simples, de pai para filho, ou de irmão para irmão, de companheiro para companheiro. Você muitas vezes em oração, muitas vezes andando, dirigindo, aonde você estiver, você orando. Oração é isso, irmão. Oração significa diálogo, um diálogo com alguma pessoa. Quando você está orando, você está dialogando. Você não pode fazer aquela oração toda formal, achando que vai pressionar Deus, que você não vai impressionar Deus.
Ninguém consegue impressionar Deus. Aleluia. Ninguém consegue querer ganhar Deus na conversa por causa da sua, como é que se diz, forma de orar, da sua formação. Oratória, né, que se diz. Não pense que vai convencer Deus. Sabe o que convence Deus? Coração sincero, transparente, uma conversa de pai para de filho para pai. Pai, em nome de Jesus, eu confesso ao Senhor que eu não estou conseguindo, Senhor amado, resolver esse tal problema. Eu não estou conseguindo entender o que eu devo fazer, Senhor, em relação a esse trabalho. Eu já tive experiência tão fantástica, irmãos, profissionais, pessoais, na vida, no dia a dia, tão fantástica com a pessoa do Espírito Santo. Depois que eu entendi essa pessoa que Ele é, o propósito que Ele está, o porquê que Ele está comigo, o porquê Jesus me enviou Ele. Quando eu entendi essa simplicidade dessa pessoa, tão soberana, tão magnífica, tão suprema, tão santa, tão perfeita, mas tão meiga, tão gentil, tão sensível, tão paciente, sempre pronto para ouvir e nos ajudar em tudo. Glória a Deus. E quantas vezes era na área de casamento, era na área profissional, em tudo, irmãos. Quantas vezes eu me senti perdido, sem saber o que fazer, sem saber lidar com a situação. E se não fosse essa pessoa maravilhosa, magnífica, chamada Espírito Santo, jamais eu teria, muitas vezes, chegado em um casamento, em uma vida profissional, ou em uma área assim, sem os conselheiros. Agora, muitas vezes nós quebramos a cabeça assim, por quê? Porque muitas vezes nós abandonamos a nossa relação com Ele. Quando nós falamos vida de oração, quer dizer, é uma vida sempre de um relacionamento contínuo, como marido e mulher. É um relacionamento contínuo. Você tem que estar continuamente em contato, em relação, colocando, expondo seus sentimentos, suas dores, suas conquistas, suas relações, até Ele somente na hora do problema, até Ele nas conquistas. Falar com Ele, ó Espírito Santo, senta aqui, senta comigo aqui, bora gozar dessas bênçãos, bora junto soltar fogos, porque Tu faz parte desse processo. Vamos comigo festejar, vamos comigo glorificar, vamos comigo adorar, vamos comigo exaltar, vamos comigo testemunhar das maravilhas do Senhor, Espírito Santo, porque Tu faz parte desse processo. Na luta, a mesma coisa. Espírito Santo, entra comigo nessa guerra, entra comigo nessa fornalha, entra comigo nessa conquista, entra comigo diante desse gigante, vem comigo, amado Espírito Santo, me ajuda, me aconselha, Tu és o meu conselheiro. Quando você faz isso, irmão, você está dando o quê? Delegando, mostrando para a pessoa do Espírito Santo que você é uma pessoa dependente dele. E que você precisa ser dependente dele. Ter essa mentalidade, ter esse conhecimento, irmão, para que a nossa vida em Cristo ela seja de fato vitoriosa. Depois vocês podem ler lá em Atos, capítulo 2, quando Jesus fala que Ele iria enviar o Espírito Santo, Ele diz lá, olha, fiquem lá em Jerusalém, aguarde até que eu confirme a promessa, o agir do Espírito Santo. E dali em diante, amado irmão, a igreja saiu de morna para quente, fervendo. Ela saiu daquela condição somente do conhecimento, da busca ali, continuando, mas depois que a promessa se cumpriu do Espírito Santo, a igreja pegou fogo. Ela viveu em movimento, ela viveu no movimento do propósito, ela viveu em movimento da renúncia, ela viveu no movimento da obediência, da fidelidade. Ela começou a ir ao encontro daquilo, segundo o propósito e a vontade de Deus. Ela começou a ser uma igreja viva, mesmo perseguida,
mesmo ao meio das perseguições, e foi terrível a perseguição da igreja, meio às perseguições, foi uma igreja vitoriosa. E nós estamos aqui, amado irmão, nós somos a extensão do processo da igreja pentecostal, da igreja, do grande mover lá em Atos. Nós somos a extensão dessa igreja, da igreja viva. Nós precisamos ser uma igreja viva. O que é uma igreja viva? Uma igreja que dá frutos, uma igreja que é um testemunho real de Cristo. Uma igreja que verdadeiramente vive milagre, uma igreja que verdadeiramente torna-se o sol, como é que se diz, a luz do mundo, o sal da terra. Mas o nosso problema é a guerra, é a gente se conformar e muitas vezes olhar para a nossa condição física, né? Nossa idade, nossas limitações, e dizer: ah, não, a igreja não depende disso, irmão. Você pode ter 90 anos de idade, você for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo, você vai fazer um estrago nas nações. A tua oração alcança as nações. Talvez você nem precise mais, não tenha nem mais força física para ir em algum lugar, mas se Deus te der voz para você orar, quando você orar, Deus vai cumprir toda aquela oração. Eu já vi um momento de luta aqui, eu aqui e a Venezuela lá do outro lado. Uma terça-feira à noite, Deus me colocou de noite para orar junto com os irmãos, interceder pela Venezuela. Veio ali em 1997, veio ali a visão da Venezuela no meu coração. Eu falei: mas Senhor, nem conheço esse país, que história é essa, Venezuela? Eu fui procurar saber o que era Venezuela. Aí eu falei: Senhor, mesmo sem entendimento, eu vou orar. E eu conversei com os irmãos e falei: não, nós não sabemos como que é, né? O que acontece nesse país, não conhece esse país direito, nós vamos orar. E começamos a orar. Deus derramou lágrimas, Deus trouxe um quebrantamento ali, profundo pela Venezuela, orar por aquele povo, orar por aquele país, e nós começamos a orar. Amados irmãos, eu vou dizer algo para você. Passou-se o tempo, caiu até no meu esquecimento, né? Mas caiu no meu esquecimento. Ah, Deus, eu orei, né? Já fiz o que o Senhor mandou, está de bom tamanho. Passou-se tempo depois, estou diante da televisão em casa, quando a notícia chega: o presidente tal morreu de câncer. E o movimento está acontecendo. Sabe por que Deus queria fazer isso daí? Saber isso daí, irmão. O Espírito Santo traz a você coisas que você nem imagina, pensamentos, vontades, desejos, situações que você nem imagina. Ele é o nosso companheiro. Repita comigo: eu não estou sozinho. Nunca tive sozinho. Desde o tempo e do momento que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu recebi da parte do Senhor Jesus, da parte de Deus, essa pessoa maravilhosa, o Espírito Santo. Hoje Ele habita em mim. Ele é meu conselheiro, meu ajudador. Ele é aquele que me fortalece, aquele que me ensina toda a verdade. O Espírito Santo está comigo em todo tempo, em tempo de guerra, de batalha e de conquista. Ele está comigo em todo tempo, bons ou ruins. Ele está comigo. Ele nunca me deixará. E a partir de hoje, Ele será o meu conselheiro, o meu ajudador. Ele vai tirar forças da minha fraqueza. Ele vai me auxiliar em todas as decisões.
que eu preciso tomar de forma correta nesta vida. Eu não vou andar em confusão e nem confuso, porque o Espírito Santo, Ele é o meu orientador. Ele não vai me deixar nem desviar para a esquerda ou para a direita, e nem mesmo retroceder. Ele será comigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Fique de pé. Aleluia. Ele é bom demais. Vamos encerrar. E depois nós vamos realmente entrar, meu irmão, e entender um pouquinho mais o processo, agir. Coisas tão simples, amado. Eu já vi Deus fazer coisas tão simples. Coisas que eu imaginava perdidas, eu sentei, pôs as mãos no céu. E se não fosse uma orientação do Espírito Santo, eu nem sabia o que fazer. Para mim estava tudo perdido. Às vezes para você acha que está perdido, está confuso. Como diz, está tudo sob trevas, escuro, sem forma, né? Vazia, né? Mas você entendeu Gênesis capítulo 1? E o Espírito Santo se movia. O Espírito Santo se move sobre você hoje. Aonde há sem forma, vazio, meio, como é que se diz, em desordem, lembre-se dessa palavra. E o Senhor disse: haja luz, e houve luz. Glória a Deus. Deixe o Espírito estar se movendo sobre a sua vida. Uma hora Deus vai falar para você: filho, filha, haja luz na tua vida. E você vai viver na plena luz. Aleluia, Senhor. Em nome de Jesus. Não tem nada perdido, não, irmãos. Tem muita coisa que está para vir na tua vida. Glória a Deus, nós cremos. Em nome de Jesus. Sabemos que Principalmente está conosco. você aí que nos assiste nesse vídeo. Prepare-se. O Espírito Santo não te deixou e nem muito menos te abandonou. Ele está Aleluia. contigo todos os dias da tua vida. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vamos louvar esse hino. Feche os teus olhos. Glórias a ti, Senhor. Louve ao Senhor. Deus poderoso, Pai. Aleluia. Santo, Santo. Oh, amado Espírito Santo. Querido, 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 Santo, querido. Santo, Senhor. Deus Não somos poderoso. nada sem ti, Espírito Santo. Santo Espírito É como as águas de secas. Deus, viva Espírito de Deus, Aleluia. queremos ouvir tua voz aqui, estamos atentos. Aleluia. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Oh, Deus, Espírito Santo. queremos te conhecer bem mais, e se revelar a nós. Santo Espírito Santo. Ergue as suas mãos para o céu. Aleluia. Ele tem estado contigo. Ele tem sido contigo. Espírito de Deus, Aleluia. viva Espírito de Deus, nos inclinamos para ti, o resto pode esperar. Santo Espírito de Deus, viva Espírito de Deus, sopra em nossos corações, Age em nossos toma corações, todo lugar, tua presença se mover, fazendo o que ninguém pode fazer, você nos muda por
Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, a tua palavra transformadora. Nós não sabemos viver sem ela, papai. Ela é o motivo, Senhor, e a razão de toda a nossa transformação. Nós precisamos viver uma vida melhor. Precisamos, Senhor, sermos melhores. Precisamos fazermos melhores. Precisamos viver, papai querido, experimentar a tua boa, agradável e perfeita vontade. E por isso, Senhor, nós necessitamos, querido, amado Espírito Santo de Ti. Age em nós e através de nós. Oh, amado Espírito Santo, seja a cada dia a dia nosso conselheiro, nosso consolador, nosso ajudador em todo o tempo, amado Espírito Santo. Ajuda-nos, porque nada podemos fazer sem Ti. Ajuda em todas as causas, em toda circunstância, em todas as situações que nós precisamos. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, a chegar no propósito. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, na família, na vida profissional, em todas as áreas da nossa vida, amado Espírito Santo, espiritual. Ajuda-nos a amadurecer, ajuda-nos a dar fruto, ajuda-nos, amado Espírito Santo, a sermos uma testemunha real e viva para este mundo. Ajuda-nos, amado Espírito Santo, a sermos luz para este mundo, a sermos sal para essa terra, no nosso dia a dia, por onde nós andarmos, por onde nós passarmos, aonde nós estivermos, amado Espírito Santo, seja resplandecente a nossa luz, seja o sabor, o nosso sal, em nome de Jesus, amado Espírito Santo, ajuda-nos. Tu és o nosso parceiro, o amigo, o nosso ajudador. Em nome de Jesus, nós precisamos e dependemos de Ti, amado Espírito Santo. Muito obrigado pela Tua presença, pela Tua vida em nós. Em nome de Jesus e na igreja. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.